Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo igual no clássico no Morumbi. O empate não foi bom pra ninguém, a crise tá mantida pros dois lados. O Calheri marcou seu primeiro gol, o Rigoni foi o destaque e o Peixe segue a perigo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Era aquele jogo em que os dois precisavam vencer, e isso não tinha como acontecer, né? Se um vencesse, o outro, consequentemente, iria perder. Então você pode pensar o seguinte, bom, o empate então acabou ficando bom para os dois lados. Não, na verdade ficou ruim para os dois, não tinha muita saída, né? Porque as duas equipes vivem uma crise técnica com pressão sobre os seus treinadores, muito mais o São Paulo, né? Porque o Fábio Carille recém chegou no Santos, embora tenha marcado o seu primeiro gol apenas hoje, depois do quinto jogo. Mas ainda é um início de trabalho. O problema é a situação na tabela. O Santos tem apenas 25 pontos, é o 16º colocado. Somou um pontinho, esse resultado foi bom para o Grêmio, porque o Grêmio não consegue sair da zona do rebaixamento, mas pelo menos empatou com o Cuiabá depois de estar perdendo duas vezes. É o primeiro da zona com 23 pontos, o Santos que tinha 24, se vencesse ia a 27, ou seja, daria uma distância maior para o Grêmio tentar sair dessa situação. Agora tá 2 pontinhos, né? E os dois se enfrentam no domingo. Vejam só, um confronto totalmente direto para ver quem sai, quem entra na zona do rebaixamento. Então, realmente a situação ali na ponta de baixo da tabela está muito preocupante para grandes equipes, equipes de tradição, equipes... O Santos, por exemplo, nunca foi rebaixado e está flertando com o rebaixamento de uma forma muito significativa. Fora que tem outras equipes ainda que estão tentando se desgarrar dessa situação mais preocupante. Uma delas é o São Paulo, que chegou a 29 pontos, mas ainda é o 14º na tabela. Se vencesse, ia lá para 10º, 12º e tudo mais, ficaria numa posição de meio de tabela. Esse campeonato tá assim, jogava em casa, era importante vencer, o Crespo pressionado, mas do outro lado tem um técnico que, quando esteve no Corinthians, por exemplo, era especialista em clássicos, né? Ele dificilmente perdia. No Al Ittihad também ele tem ótimos números, ou seja, ele sabe jogar esse tipo de jogo. Não dá para explicar essa bruxaria, né? Vai que ele tem uma motivação extra para os seus atletas, além da competência, claro, né? Mas ele está começando um trabalho e conseguiu segurar o São Paulo. O mais impressionante de tudo é que o Santos do Carille, que não tinha marcado nenhum gol ainda, precisou de 5 minutos para marcar um gol no São Paulo. E eu não acho que o São Paulo tenha feito um mau jogo, só que o primeiro gol que sofre é de uma desatenção absurda. Gente, o Carlos Sanches domina a bola na entrada da área e ninguém diminui o espaço. E ninguém tenta fazer uma marcação um pouco mais aproximada. O cara tem tempo de pensar, refletir, escolher o canto, ajeitar o corpo, né, ajeitar o pé, escolher o jeito que ia bater e aí, né... Deixar o Pato Sanches livre dessa forma é fatal, né? Ele desloca o Volpi, na gaveta a bola bate na trave ainda e entra. Com 5 minutos o Santos estava na frente. As duas escalações, né, falando sobre isso que eu ainda não falei, de certa forma surpreenderam, né? O Carille mantendo o sistema de 3 zagueiros, tinha uma especulação de daqui a pouco o Diego Tardelli aparecer no meio campo, mas na véspera lá, já ele tinha confirmado o Vinícius Zanocelo, que veio da Ferroviária por empréstimo e recebeu essa oportunidade. Fez um jogo mais discreto. O Marcos Guilherme foi o escolhido para jogar na ala direita e até fez um jogo de um certo comprometimento tático, só que assim, quando você coloca um atacante no lado direito, o São Paulo faz isso com o Galeano, por exemplo, eu penso que esse cara, apesar da disciplina tática dele recompor e tudo mais, ele pode ser usado muito mais no setor ofensivo. Se você deixar um atacante ali para ser um lateral defensivo, como foi o Marcos Guilherme no jogo, põe um zagueiro, né? Põe o Danilo Boza, põe o Vinícius Balieiro, que jogou de zagueiro, põe qualquer outro jogador. Se você vai botar um atacante para defender, não. O importante de você ter, ainda mais num sistema de 3 zagueiros, um atacante pelo lado é que ele seja um ala, que ele seja um ponta, que ele seja um cara incisivo pelo lado direito. Também, obviamente, com uma cobertura. Mas para deixar o cara só defendendo, não precisava ser um atacante, né? Felipe Jonathan do outro lado, o Carlos Sanches junto com o Camacho meio perdido no jogo também, na frente o Marinho e o Léo Batistão. O Léo Batistão teve uma chance a rigor e o Marinho poucos espaços, porque depois
nesse espaço livre que o time do São Paulo deixou para que o Sanches concluísse, depois realmente o time encaixou a marcação. O São Paulo também surpreendeu na escalação, né? Foi um 4-2-4 praticamente. Claro, o Luciano jogando mais por dentro, um pouco mais atrás dos atacantes, mas vejam que do meio para frente tinha apenas o Luan e o Nestor e 4 homens de frente, né? Luciano, Rigoni, Caleri e Marquinhos, que voltando de lesão, obviamente não conseguiu fazer um bom jogo. Depois aí o Crespo até fez uma recomposição aí tirando o Marquinhos e colocando o Gabriel Sara. Nas laterais também mudanças, né? O Wellington foi o escolhido na esquerda e na direita o Igor Gomes, porque o Galeano também machucado, sem Igor Vinícius, o Daniel foi embora, sem Orejuela, o escolhido foi o Igor Gomes com o Léo e o Miranda na defesa. O Arboleda está com a seleção equatoriana. E depois, como eu disse, do gol sofrido, o São Paulo até buscou mais espaços, teve mais a bola, agrediu um pouco mais, mas o Santos também, né? O Santos também, em algumas escapadas, conseguiu, mais pro final do jogo, né, ameaçar o gol do Volpi. E aí vem a penalidade. Bom, a penalidade ela é muito discutível, gente, porque ela é uma penalidade de lupa. E essa é a minha contrariedade com ela. Você tem argumentos para marcar esse pênalti, porque existe um leve movimento adicional do jogador do Santos no chute do Nestor em direção ao gol. Mas ainda assim é um lance de muito difícil análise para encontrar o ponto de contato. Tem uma parte da manga da camisa em que a regra já né, coloca que não é mais infração, né, ou seja, não é exatamente a manga da camisa, tá, gente? É só uma referência, porque senão os caras põem uma manga longa e o cara acha que bateu na manga, não é pênalti. Mas a região da axila, né? Essa junção da região da axila aqui, quando bate aqui, o recomendável, né, pela regra, na verdade, não é dar mais pênalti. Então, quando a bola bate aqui, apesar do movimento adicional, a gente não tem nem a definição se ela bate mais para cima, se ela bate mais próxima do cotovelo, se raspa realmente. Eu, honestamente, não marcaria essa penalidade, porque acho um pênalti de... Sabe quando você fica cavocando lá e fala, tem um pênalti aqui, sabe? Sem nenhuma interferência, para muitos talvez a bola fosse no gol, na gaveta, eu acho que não. Pode ser que tenha um leve desvio, mas eu acho que não era um pênalti para ser marcado. Enfim, o VAR chamou, o Klaus foi lá, e me admira até o Klaus, né, porque ele é um cara mais até incisivo sobre esse aspecto, foi convencido de que era pênalti, marcou, e aí teve toda a confusão do Caleri com o Luciano, né? Mas facilmente resolvida, né? Os dois ali meio que discutiram, o Luciano falou no intervalo que quem estava treinando era ele, porque na ausência do Reinaldo, quem era o batedor ali, só que o Caleri queria marcar o gol, né? Toca no Caleri que é gol, o Caleri voltando, querendo desesperadamente marcar o seu primeiro gol, começando como titular a partida, pois o Caleri foi liberado pelo Luciano para marcar, cobrou com categoria, e isso é bom, né? Porque dá confiança. O Caleri, aliás, fez um bom jogo em termos de ocupação de espaço, de busca do ataque, de criação de oportunidades. Ele é um cara sempre brigando lá na frente, ele tem muita estatura, força física e, obviamente, não tá ainda na sua melhor condição. Então eu acho que é um cara que aos pouquinhos ainda vai ajudar muito mais o São Paulo. Aí vem o segundo tempo o São Paulo né, ligeiramente melhor do que o Santos, e na verdade se a gente pegar os últimos 10 minutos de jogo, eles foram melhores do que os outros 80. O jogo ficou muito aberto, ficou muito disponível, os goleiros trabalhando dos dois lados, a coisa acontecendo, rondando a área. Teve uma falha do Volpi num lance em que a arbitragem até marcou o impedimento do Sanches, em que eu não entendi o que o Volpi tentou fazer, ele ficou no meio do caminho, o Miranda foi tentar afastar, a bola bateu na trave, voltou nele, ele tirou, negócio maluco, mas depois ele fez uma defesa importante, embaixo no canto, e foi um lance de muito perigo ali, o Santos poderia ter saído com a vitória. Como o São Paulo, que aproveitando a linha alta do Santos, começou a encontrar muitos espaços. O Carille, vendo que estava difícil e que também queria buscar a vitória, tirou um zagueiro, Wagner Leonardo, e colocou o Lucas Braga. Foi quando o Santos começou a equilibrar o jogo, isso por volta de 30 do segundo tempo. E aí, a partir dali mesmo, da reta final, a gente começou a ter lá e cá, lá e cá, lá e cá, e qualquer um dos dois poderia ter saído vitorioso. O empate eu acho até que foi justo, pelo que as equipes produziram. Talvez o São Paulo
se é que há justiça no futebol, né? Não tem justiça, tem competência. Mas enfim, o São Paulo foi um pouquinho mais propositivo no jogo e talvez se tivesse que ter um vencedor seria o São Paulo realmente, mas o Santos também fez a parte dele. O fato é, como eu já disse, as consequências para esse empate elas não foram positivas. É óbvio que isso ameniza um pouco a situação do Crespo, se ele perdesse em casa, ainda mais de uma forma, né, mais considerável, provavelmente o Crespo não seguiria o seu trabalho. Mas a intenção da direção é continuar com ele. Então, esse resultado meio que ameniza. Embora o jogo tenha terminado com algumas vaias, alguns protestos da torcida, então ele não vai ter vida fácil, por enquanto, o técnico do São Paulo. Ele vai precisar continuar fazendo resultado, escapar dessa zona do rebaixamento, subir na tabela para que ele consiga ter tranquilidade até o final do ano. Se não, quarto empate seguido, a situação também não é boa. No lado do Santos é um perigo ainda maior com a zona do rebaixamento, ou seja, o clássico não foi legal para eles. Para você foi? Se você gostou do jogo e faltou algo a dizer, comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!